Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Boa noite. Como vocês estão? Estamos dando início aqui. Tivemos um pequeno atraso porque nós tivemos problema na internet. Então, desculpem, mas a gente já tá por aqui. Vamos estar esperando o pessoal entrar aí pra gente estar dando início. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Eu não sei nem o que eu apertei, né? Boa noite. Boa noite, William. Deus abençoe. Ah, foi. É que essa assim, Foi né? isso nesse Ai, eu não sei. Ai, meu Deus, gente. Só por Deus aqui, viu? Hoje a gente tá só pela graça divina, entendeu? Aí. Boa noite, galerinha. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Não, eu tô... É Luiz ou é Fábio? Não, é Fábio. É Fábio. É Fábio. Estamos esperando o Juninho entrar, tá? O Juninho vai participar com a gente da Quem live. tava ali? Saiu de novo? Peraí, eu vou... Ele tá participando com a gente. Solicitação. Vamos lá, gente. Hoje entrar aqui na conexão. Boa noite. Boa noite, Maria. E aí, Juninho? Boa noite, meninos. Boa noite. Que luta pra entrar, cara. Ah, nem me fala, menino. Se nós te Tava conta. tentando entrar também, não tava conseguindo também. Oi? Jesus amado. Jesus amado. Gente, estamos bem Tô atrasados. trabalhando desde a hora que eu cheguei aqui. Nossa, desculpa aí. Tô trabalhando desde a hora que eu cheguei do trabalho, filho. Chega do trabalho e trabalha em casa. Isso aí, muito. Ó, tá vendo, gente? Pega o exemplo do Juninho. Ah, tá. Vamos lá, galera. O tema da nossa live hoje é confiança gera dependência. Então fiquem por aqui, acompanhem até o final, que vai ser bênção em nome de Jesus. E vamos lá. Boa noite, DK. O quê? Decathlon. Alguma coisa. Putz. Boa noite, DK. Vamos lá, gente. Confiança gera dependência. Esse tema, né, está sendo um tema escolhido pela gente e é algo que a gente já vem conversando, né, desde as lives passadas. Então a gente está trabalhando bastante nisso e isso também muda a nossa vida, né? Além como da gente falar para vocês, isso também tem mudado as nossas vidas, tem feito a gente pensar diferente. Então espero que vocês acatem isso para vocês e levem isso para a vida de vocês. Amém? Então vamos estar dando início com uma oração, né, clamando ao Senhor para que Ele direcione tudo aqui. Amém? Vamos lá. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós entramos em Tua presença. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos em comunhão outra vez, para falar de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, coloque palavras na nossa boca, aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Tome direção, abençoe a vida de cada um que está aqui, de cada um que vai entrar, Senhor. E esteja nos abençoando. Que essa palavra, Senhor, seja uma semente frutífera em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Juninho, quer estar dando início aí? Se você tem alguma consideração, pode fazer. E aí já dá um início. Tem alguma coisa para falar, pode falar também já, se quiser. Tem Tá alguma bom. coisa para colocar de início, não? Se quiser, eu posso começar já. Aqui vai sair, né? Pode ir. É que tá dando uns delay, demora para dar o retorno. Tá travando para mim. Dessa internet. Agora foi.
Tá me ouvindo legal? Não, a gente tá te ouvindo de boa. Beleza. Beleza, só deve ser o meu, então. Então, beleza, vamos lá. Boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer estar com vocês aí, tendo essa oportunidade aí de estar falando um pouquinho mais da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, ao meu coração, ao coração das meninas. Tem sido uma bênção na vida de todos aí, né? Quero lembrar vocês aí que compartilhem com todas essas mensagens, nessa live aí que nós temos feito aí, para que mais vidas possam ser alcançadas aí com a ministração da palavra do Senhor. Nós agora estamos também com um canal no YouTube, a nossa YouTuber Bia aí, ó, cuidando à frente aí, top, ajudando a gente nesse trabalho fantástico aí. Aí logo logo a gente vai deixar o link para vocês, compartilhem lá, se inscrevam, dá essa força pra gente aí, para muitas outras pessoas serem alcançadas. Show? Então vamos à palavra. Como a Dani acabou de falar aí, hoje o tema da nossa live é confiança em Deus gera dependência nele, né? É um tema bastante forte, né? É um tema que fala bastante aos nossos corações, principalmente o meu, tem falado muito nos últimos tempos, porque eu fui ministrado primeiramente, né, através dessa palavra, porque eu sou uma das pessoas que tinha muito problema em confiar em Deus, né? Confiar genuinamente em Deus. E quando a gente fala em confiança, a gente fala em realmente entrega, né? Entregar tudo aquilo que, todas as suas aflições, todos os seus medos, toda a sua angústia, e saber que não é pela sua força, sim pela força do Senhor, né? E nós podemos ver inúmeras histórias na palavra do Senhor de homens que confiaram no Senhor plenamente e foram felizes, foram vitoriosos, né? Graças à força do Senhor. Então, pessoal, para começar, eu quero compartilhar com vocês aí na palavra do Senhor, lá em 1 Reis. E aí, William, obrigado aí pela presença, meu querido. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21. Enquanto o pessoal procura nas suas Bíblias aí. É um texto que, creio eu, que muitos conhecem, né? Conta a história de Elias e Eliseu, né? Que quando ele começou o seu ministério ali, né? Eliseu, ele não pensou duas vezes. É aquilo, né, que eu acabei de falar. Ele confiou de todo o seu coração, sem mesmo saber como ia ser, como ia ser essa caminhada, né, junto com Elias. Mas mesmo assim ele confiou no Senhor, porque ele sabia que ele era um homem de Deus, né, que estava o chamando para ministrar, né, a muitas outras vidas por aí afora. Amém? Então vamos ler a palavra? Está escrito assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele, e ele estava com a 12ª junta, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Então, assim, né, aqui a gente já começa a ver a questão da confiança, né? A confiança genuína. Ali, Eliseu não sabia como ia ser, ele mal conhecia Elias, e logo que Elias teve aquele encontro com ele ali naquela caminhada, Elias lançou sobre ele a capa, né?
E ali ele entendeu que era um chamado de Deus, e ele, sem mesmo saber como ia ser, ele confiou genuinamente, e ali então ele seguiu a Elias, e ali eles começaram o ministério, né? E assim, a confiança ela é tão forte, a confiança em Deus, porque a confiança ela nos leva a exercitar numa coisa mais forte ainda, que é uma coisa que agrada ao coração de Deus, que quando nós praticamos de todo o nosso coração, o Senhor ele se inclina para nós, que é a fé, certo? Que é a fé. Porque a fé é algo que agrada ao coração de Deus, como eu havia dito, e ele faz com que ele se incline os seus ouvidos para nós, totalmente. E assim, muitas das vezes, quando nós começamos, como que eu posso falar para você, quando realmente a gente entende o que é praticar a fé, porque a fé é a certeza das coisas que... Daqui mesmo, eu até anotei aqui, deixa eu só ler para vocês, que eu sempre me confundo, pessoal. Então, o que é a fé? É acreditar em coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, a fé nada mais é que saber que tem um Deus por nós, né? Que nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, nós temos que, acima de todas as coisas, ter fé, acima de tudo. Porque com a fé a gente consegue alcançar a atenção de Deus, não é verdade? E muitas das vezes, quando nós passamos dificuldades, passamos por problemas, né? Porque Deus, ele permite muitas das vezes que nós passamos por determinadas coisas para nos fortalecer, para nos fortificar na tua palavra, para nós sabermos que Ele é sobre as nossas vidas. Amém? Tem algo a complementar, ô Dani? Quer complementar algo agora? Então, conseguindo. o que você falou é bem bacana a respeito de praticar a fé, né? Eu falo isso por mim mesma. Tipo, essa semana houve uma situação comigo na qual eu só podia usar a fé, né? Então é bem interessante isso. E realmente, assim, no momento de desespero, você tenta resolver as coisas com as suas próprias mãos. Você pensa, não, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai dar certo. Entendeu? Você já entra com seus planos, com as suas providências. Mas às vezes você se encontra encurralado e você vê que todos os seus planos A, B e C não se encaixam, não vai dar certo ali, você já vê que não vai. Então, o que nós devemos fazer é entrar e deixar a fé que nós carregamos, a fé que nós tanto falamos, agir. Então, aconteceu comigo essa semana. Então, eu deixei a minha fé agir e realmente Deus acalmou o meu coração e Ele tomou o controle, assim, da situação, sabe? Então, foi uma experiência muito legal que eu pude ver, assim, sabe? Experimentar a dependência em Deus, a confiança, o verdadeiro sentido, assim, da fé, sabe? Foi uma experiência muito legal. E é importante, assim, colocar a fé em prática em momentos onde você acha que já não tem mais chão, sabe? É bem legal o que você falou, me lembrou o que aconteceu essa semana. Então, e é tão fato isso que você acabou de complementar, porque é o que eu acabei de dizer com relação à vida de Elias e Eliseu, né? Porque Eliseu não sabia como que ia ser as coisas. Ele não sabia como que Deus ia agir na vida dele, como que ia ser dali para frente, tanto que ele tinha um trabalho, ele arava a terra, né, da família, ele tinha lá seus boizinhos, e ele largou tudo para servir ao profeta, né, que é um homem instituído por Deus, na verdade, e ali ele começou a praticar a fé dele. Ele começou a praticar a fé dele porque era uma coisa que ele, assim, tinha certeza que ele esperava, mas era uma coisa que ele não estava vendo. Mas ele ali confiou plenamente no Senhor, entendeu que ali ele tinha que passar por aquilo, porque, como eu disse, Deus às vezes permite que passemos por muitas coisas em nossas vidas, né, para que a gente perceba que não é pelas nossas forças, que é como a Dani acabou de falar, não é pelas nossas forças, e sim pelas forças dele. Então, muitas das vezes, ele permite que nós passemos por isso para nos fortalecer como cristão, nos fortalecer na palavra, buscar mais a Ele, entender que não é pelos nossos braços,
né? E sim tudo por ele. É tudo dele, tudo para ele, tudo para honra e glória dele. Não é verdade? E como eu falei para você, muitas das vezes a gente está passando por dificuldades, né? Porque Deus ali está nos permitindo passar por isso, para que nós exercitamos a nossa fé. E muitas vezes também nós acabamos nos pegando, nos perguntando para Deus, né? Por que estamos passando por isso? Né? Por que Deus tem permitido isso? Nossa, eu estou na tua casa, estou te servindo, e essas coisas estão acontecendo comigo. Mas é uma grande falha nossa como cristão fazer esse tipo de pergunta, colocar Deus na parede, né, com essa pergunta. Então, assim, ao invés de nós falarmos por quê, nós deveríamos muitas vezes falar para Deus para quê. Para que estamos passando por isso? Porque é aí que Deus nos mostra, é aí que Deus nos ensina, é aí que Deus vai nos dar o caminho para confiar mais nele, é aí que ele vai, muitas das vezes, comigo aconteceu através de um louvor, às vezes através da vida de um irmão, às vezes através até mesmo de um colega que não conhece a Cristo. Deus usou da vida dele para me mostrar que não é eu, né, pelas minhas forças, sim pelas forças dele. Não é verdade? E para mim, para confirmar o que eu acabei de dizer, né, eu quero compartilhar com vocês também algo na palavra do Senhor aqui, que está lá em Gênesis 22. Lá em Gênesis 22, é um capítulo um pouquinho extenso, mas é de grande teor para o nosso tema. Gênesis 22, do 1 ao 14, né? Enquanto o pessoal vai abrindo suas Bíblias aí. Eu acho muito bonita essa história, porque conta a história de Abraão e Isaac. Na verdade, será que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje? A história de Abraão e Isaac? Quando Deus pede a vida do seu único filho, aquele filho que ele tanto quis, que ele tanto pediu para Deus, o filho da velhice, não é verdade? E Deus ali faz prova com ele, pede a vida desse único filho dele. E ali, então, agora nós vamos ler na palavra do Senhor o desfecho dessa história. Que diz assim, no capítulo 22, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, e eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levaram nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado ali. Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto.
em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse, até dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Até aqui. Então, assim, muito forte, né, pessoal, para aquilo que nós estamos conversando nessa noite sobre a palavra do Senhor. Esse versículo, quando eu estava estudando sobre essa palavra, Deus falou muito forte ao meu coração, né? Porque eu comecei a imaginar, eu sou pai, na verdade, de 2 filhos, e eu comecei a imaginar aquela caminhada de Abraão ali com Isaac, seu único filho, o filho que ele tanto ama, né? Sabendo que ele estaria indo fazer o que Deus pediu. Eu creio que ele foi um momento difícil para ele como homem, porque ele era homem como nós, né? E eu creio que teve seus questionamentos internos, mas ele foi fiel, ele confiou no Senhor, ele exercitou a fé dele, porque ele creu, mesmo não vendo, mas ele tinha certeza que Deus ia fazer algo na vida dele ali e na vida do filho dele, né? Então ele subindo ali naquele monte, né? Ele, creio eu que ele subiu orando a Deus, falando a Deus, né, para que Deus fizesse algo. Creio eu que deve ter sido assim naquela caminhada, porque deve ter sido uma caminhada longa, né? E ali ele nos prova que ele realmente confiou genuinamente no Senhor. Tanto que ele confiou no Senhor que ele exerceu a fé dele num nível tão alto que agradou ao Senhor e o Senhor inclinou os ouvidos até ele e então Deus proveu um cordeiro para ele no lugar do seu filho. E ali eles conseguiram, né, fizeram o holocausto e ele agradeceu a Deus. E aí, né, a história vocês conhecem daí para frente, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês que, assim como Abraão, nós devemos confiar no Senhor cegamente. Muitas das vezes a gente confia em pessoas, em homens, cegamente. Às vezes confia no namorado, confia na namorada, no marido, na esposa, cegamente, né? E muitas vezes a gente não tem coragem de confiar no Senhor, que Ele é e pode fazer algo grandioso sobre as nossas vidas, que Ele pode nos livrar daquele problema, que Ele pode nos livrar da doença, enfim, que Ele pode fazer inúmeras coisas sobre as nossas vidas, mas nós, como seres humanos, nós preferimos tentar resolver com os nossos braços, muitas das vezes o problema financeiro de querer correr atrás de um empréstimo, ou então da saúde, por exemplo, né? A gente quer dar confiança mais para médicos. Tá certo que os médicos são homens que foram instituídos por Deus para estar, né, cuidando de nós, mas muitas vezes nós damos mais crédito aos médicos humanos do que o médico dos médicos, que é o Senhor, não é verdade? E assim, eu creio que quando nós conseguimos entender que o Senhor é tudo, é sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas, a gente consegue alcançar esse nível de fé e confiança. E aí o Senhor, Ele olha para nós com o seu olhar de amor e acaba, muitas das vezes, concedendo aquela bênção, aquela graça que nós tanto, aquela coisa que nós tanto pedimos a Ele. Amém? Quer comentar alguma coisa, Dani? Amém, glória a Deus. É verdade, cara. Isso daí é verdade. Quantas vezes, né, a gente confia nas pessoas, né? Talvez pessoas que a gente até acaba de conhecer, a gente já dá aquela confiança e quando estamos diante de uma situação que nós necessitamos de confiar em Deus, nós não confiamos, né, cegamente, como você falou. Como muitas vezes nós confiamos nas pessoas. Isso é algo forte que a gente precisa estar meditando em nosso coração, porque onde a gente deposita a nossa confiança, né? Ali estará uma parte de nós, porque nossa confiança vai estar lá. Então vai estar uma parte da gente lá. Então é algo profundo de meditarmos e começarmos a olhar mais para Deus. Nem tanto para si, nem tanto em parte de confiança, né? Nem tanto em si, nem tanto para o próximo, mas para o Senhor. Amém. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, Bia? Tem um versículo que diz, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3:5 e resume isso que a Dani falou. Confiar em Deus, não na gente. E nem no próximo. Pois é.
Amém. É verdade, é verdade. E muitas das vezes, é igual eu falei, a gente confia nas nossas forças e acaba esquecendo de um Deus que tudo pode, né? Às vezes a gente olha para Deus e eu falo por mim próprio, porque eu já fiz isso muitas vezes, né? De às vezes achar que Deus não vai fazer aquilo pra gente, porque a gente é pecador, porque a gente é aquilo, aquilo outro, mas a gente se esquece, né? Do que Ele fez por nós, dando o seu Filho para morrer por nós. Na verdade, e ali todo o pecado foi pago e foi jogado no mar do esquecimento, né? Então eu por muitas vezes esqueci isso e acabava não confiando plenamente no Senhor e eu acabava fazendo besteira por agir com as minhas próprias forças. Porque quando nós entendemos que confiar em Deus é passar, Ele nos fortalecer para que nós possamos passar pelo processo a qual Ele quer que nós passamos, e aí alcançarmos a vitória, aí nós seremos felizes. Quando nós entendemos esse propósito, nós seremos felizes. Amém? Amém. Quer concluir mais alguma coisa? Vou seguir? Vamos lá. Gente, abram comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 32. Vou começar com os versículos 7 e 8. 32, 7, 8. Vamos lá. Diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Vamos lá. Esse versículo foi estudado na quarta-feira também, né? E ele me chamou muita atenção, porque me lembrou um outro versículo que diz isso, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Se não me engano, está em João, algo do tipo. Eu não lembro certinho, mas me lembrou. E a confiança de Ezequias é um exemplo para nós. Isso a gente vai estar vendo lá no versículo 19 e versículo 20. Diz assim: referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passavam de obras das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamavam em oração aos céus. Para entender melhor a história, o rei da Assíria foi atacar, né, o reino do rei Ezequias. Todavia, porém, Ezequias ele confiava no Senhor, ele era fiel a Deus e ele tinha, né, a sua intimidade com o Senhor. Ele tinha uma vida com Deus, Ezequias. E quando esse rei da Síria veio atacá-los, né, ele falou bem assim para Ezequias: vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquela nação conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? Então, assim, o rei da Síria, além de desafiar Ezequias, desafiou o Deus de Israel. Aí eu separei algumas perguntinhas aqui, que fica para nós. Quando a sua confiança em Deus é desafiada pela tribulação, pela dor, pela espera ou por alguém, o que você faz? O que você faz quando a sua confiança ela é desafiada? Geralmente, falando por mim, quando a minha confiança em Deus ela era desafiada, eu tentava lutar contra mim mesma. Eu falava, não, mas tem isso. Eu lutava com a minha força. Eu não parava assim para orar, para buscar a Deus. Isso falo em batalha espiritual, né? Quando a minha confiança ela era testada, eu simplesmente entrava em desespero. Eu achava que, sei lá, que eu estava perdendo a minha fé e tudo mais, né? Então, quando a minha confiança era abalada, eu acabava me desesperando e tentando do meu jeito. Até então, eu ver que não tinha mais solução, eu não conseguia vencer aquilo, né?
Aí eu até mandava mensagem pro pastor, 1 hora da manhã, gente, a doida surtando, aqui desesperada. E aí o pastor falou, Dani, você tá passando por uma luta, isso é uma batalha. E batalhas a gente se vence orando. Então foi aí que eu achei uma chave para estar vencendo. Não tentando lutar com as minhas próprias forças, né? Mas estar usando o escudo da fé. Então eu orava e falava ao Senhor e sempre Deus vinha ao meu socorro. Sempre, 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 sempre. Então é uma pergunta que fica para nós. Quando sua confiança é desafiada, o que você faz? Qual é a sua reação? O que você faz? Você tenta lutar com suas forças ou você ora a Deus? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E Deus, ele está disposto a ouvir as nossas necessidades. Muitas vezes a gente vai buscar socorro, né? Em tantos outros lugares, em nós mesmos. E a última coisa que a gente faz é orar, é falar com Deus, né? É estar entregando aquele falo, aquela situação para Deus. Geralmente a última coisa que a gente faz, né? Mas eu achei uma resposta para isso, né? Quando a nossa confiança é desafiada, a nossa reação é bem clara. Isso deve estar em Romanos, capítulo 8. O versículo 31 ao 34. Vamos lá. Que diremos nós diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem poderá te acusar? Lembre-se, guarde esse versículo no seu coração. Quando a aflição vier te desafiar a sua confiança no Senhor, desafiar a sua fé. Lembre-se desse versículo. Quem poderá te acusar? O inimigo está te acusando, mas foi Cristo Jesus que morreu. É Ele que justifica, é Ele que determina o final dessa guerra. É Ele, o poder está nas mãos dele, não está nas mãos do inimigo. O inimigo está tentando te confundir, te seduzir a olhar para o outro lado, o lado da insegurança, o lado da falta de fé, né? Mas é Jesus quem justifica, é Jesus quem dá o ponto final, porque foi Ele que morreu e ressuscitou. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando sua confiança for desafiada, lembre-se disso. Quando você for testado, quando você for questionado, quando você for acusado, se lembre em quem você tem crido. Paulo disse isso, né? Porque eu sei quem eu tenho crido. Diante das tribulações, eu sei em quem eu tenho crido. E quem tem confiado e entregado todas as coisas da minha vida. Paulo disse isso. Então, saiba que você está crendo num Deus poderoso, um Deus onipotente. E não há nenhuma acusação para você quando você está em Cristo Jesus. E eu queria ler um trecho também de um livro que eu estou lendo. Bem legal. Esse daqui, ó. Jesus está ao seu lado. Ele é uma bênção, muito... Nossa, esse livro é profundo, eu amo esse livro. Então, vamos lá. Eu vou ler um pequeno trecho. Sempre que começar a se sentir ansioso, lembre-se de que sua segurança está em mim, e só em mim, e que sou totalmente digno de confiança. Eita! O Senhor é totalmente digno da nossa confiança. Então, sempre que você começar a se sentir ansioso, lembre-se que a sua segurança, que a sua confiança, que a sua salvação, que a sua justificação e que a sua resposta, a sua provisão, ela está em Jesus Cristo. E só nele, em mais ninguém, nem em você mesmo. Está somente em Cristo. Então, trave essa batalha.
ao lado daquele que é digno de toda a sua confiança, aquele que pode prover e mover todas as coisas. Amém. Deposite a sua confiança em Deus, nele crendo que ele é justo e não falha, e tem um tempo determinado para todas as coisas. Quando sua confiança for desafiada, lembre-se que maior é aquele que sempre esteve ao seu lado do que aquilo que te desafia. Assim como Ezequias disse, né? Ezequias disse que maior é o que estava com eles do que os que estavam lutando contra eles. Então, gente, isso é nítido. Deus, ele é... Perdão, Juninho, pode falar. Então, não, estava esperando você concluir o raciocínio. Eu tô maravilhado aqui como que o Espírito Santo, ele é fantástico, Dani. As pessoas às vezes acham que a gente combina quando nós estamos aqui, entramos nessa live para ministrar a palavra do Senhor, mas, nossa, o Espírito Santo é maravilhoso, porque você começou a falar aí e tem tudo a ver com o complemento que eu ia falar, que eu vou falar agora, né? Porque até agora nós falamos muito sobre a confiança, né? E agora eu queria falar um pouquinho também sobre a dependência. E tem um livro da Bíblia que, nossa, é um livro que fala muito comigo também e toca muito forte falando sobre dependência, que é o livro de Jó, sabe? É o livro de Jó. Eu não vou ler aqui os versículos de Jó, porque a história de Jó é muito extensa, então vai tomar muito tempo, mas todos conhecem, né, a história de Jó, sabe o que ele passou. E para mim, assim, todas as vezes que eu leio Jó, que eu leio uma parte de Jó, isso me dá forças, porque eu começo a imaginar aquele homem, né, que tinha todas as coisas, era rico, tinha filhos, tinha tudo em abundância, né? E Satanás chega ali para Deus numa conversa e fala, né? Ah, mas o teu servo é desse jeito porque ele tem de tudo, ele tem do bom e do melhor, nunca confiou, nunca, como é que fala? Ele nunca, ai, fugiu a palavra aqui agora, nossa, fugiu a palavra. Ele nunca passou por dificuldades, né? Tudo, ele sempre teve tudo do melhor. Mas basta ele começar a perder todas essas coisas e o Senhor vai ver como ele blasfema contra você, né? E Deus foi ali e deu a oportunidade de Satanás falar, não, pode tocar em tudo que ele tem, né? Em todas as coisas, menos na vida dele. Né? E ali, então, todos sabem o que Satanás fez. Ali Jó perdeu tudo, perdeu casa, perdeu bens, perdeu filhos, né? Foi acometido de uma enfermidade assim, quase de morte, né? Mas nenhum momento ele blasfemou contra Deus, né? E o que tem a ver com o nosso tema e o que tem a ver com a dependência? Né? Muitos falam assim, ah, mas é porque Jó sabia quem era Deus na vida dele. Legal, verdade, isso é verdade. Só que eu vejo que em todas as dificuldades que Jó passou, eu creio que em cada uma delas Deus foi fortalecendo ele para mostrar para Satanás que ele era sobre a vida de Jó, certo? E eu vejo também que, nossa, Jó, ele não só por conhecer a Deus, mas Jó ali mostrou para Satanás que ele era totalmente dependente do Senhor. Porque até mesmo quando a própria mulher olhou para ele e falou, né, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mesmo nesse momento, ele ali raspando ferida, com caco de telha, os amigos, sabe, que ele achava que ia trazer uma palavra para ele de ânimo e muito pelo contrário, tentava desanimar mais o cara, né? E ali Jó foi fiel a Deus. Por quê? Porque ele era totalmente dependente de Deus. Então, o que eu quero dizer com todo esse resumo da história de Jó, né? Que quando nós entendemos que sem o poder de Deus nós não somos nada, é aí que nós temos a convicção que somente com Ele, por Ele, nós conseguiremos vencer todos os problemas. Quando nós dependemos dEle, genuinamente, aí nós conseguimos exercer, né, com força, a confiança e a dependência em Deus, né?
Porque, como eu te disse, quando nós conseguimos alcançar esse nível de confiança e dependência em Deus, nós conseguimos enfrentar todas as adversidades que Deus, muitas das vezes, permite sobre as nossas vidas, para que nós possamos crescer e nós possamos suportar o processo que Ele tem sobre as nossas vidas, para que nós, lá na frente, possamos cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Então, assim, nossa, eu fiquei emocionado agora vendo a Dani falar, porque todos sabem, ela sabe, nós não contamos nada. E aí ela ministra isso agora e tem tudo a ver com o que eu ia falar depois. Então eu louvo a Deus porque eu começo a ver que nós estamos no caminho certo, né? Nós temos dedicado o nosso tempo aí pelo reino, na verdade, e eu creio que vai valer a pena lá na frente. Eu creio que nós ainda, pelo poder de Deus, porque é tudo por Ele, toda honra seja dada a Ele, nós ainda vamos ver muitos jovens ainda servindo ao Senhor, porque os últimos dias não são fáceis, não é verdade? E, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus, sem palavras, de verdade. Estou até com um nó na garganta. Mas o que eu queria falar para vocês é basicamente isso, porque, nossa, eu estou muito emocionado pelo que Deus tem feito, de verdade. Nossa, eu não consigo expressar com palavras. E para concluir o meu raciocínio aqui, perante tudo isso, eu quero ler com vocês também Mateus, o livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Todos conhecem também, é um capítulo onde Jesus é levado ao deserto, ele é tentado por Satanás. E aí o que eu quero dizer com essa palavra, que eu vou ler agora aqui, a palavra do Senhor, é que se até o próprio Jesus, foi tentado por Satanás ali no deserto, não é verdade? Como nós vamos ler na palavra aqui, e ele conseguiu exercer a confiança e dependência em Deus. Então vamos ler aqui, então, Mateus 4, versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levantou Jesus, a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levantou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhes darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, assim, complementando o que eu estava falando aqui, que até Jesus ele foi provado ali. Por que eu digo isso? Porque Jesus ele é o próprio Deus, o Deus Filho, o Todo-Poderoso. Ele poderia mudar a sua situação se ele quisesse, ele poderia falar ao Pai ali, pedir, e o Pai com certeza intercederia por ele, mas ele não. Ele, para nos mostrar que nós também conseguimos exercer a confiança total no Pai e que nós devemos ser totalmente dependentes dele, o que ele fez? Ele seguiu ali o que o Pai fez, ele confiou no Pai, no Deus Pai, e ali ele foi totalmente dependente, porque quando ele falou todas essas coisas para Satanás, ele estava mostrando que não era pelas forças deles, e sim pela força do Pai, a força do Deus soberano, que era sobre a vida dele.
Então, assim, o que eu quero deixar para vocês, né? Que se até Jesus, que é o Deus vivo, o Deus sobre as nossas vidas, o que derramou sangue por nós naquela cruz, ele conseguiu exercer, né, a confiança e a dependência total em Deus, nós também estamos de conseguir, para que nós possamos também um dia alcançar a vitória, assim como Jesus alcançou, não é verdade? Porque ele ali e confiou genuinamente no Senhor, e ele também ali demonstrou total dependência no seu Pai. Amém? É isso, Dani. Amém, glória a Deus, cara. Que Deus maravilhoso, hein, Dani? Ai, Juninho, cê é seu, Juninho. Tem Por comentário quê, aqui. cara? O Por Luiz que você mandou. fala assim? O Luiz mandou. É muito bom ver o crescimento espiritual o quê? Na leitura e nos estudos. Amém, glória a Deus. É Amém, Deus Luiz. mesmo. Amém. Deus purinho aqui, É porque Deus olha. tanto puro, porque e só Deus sabe, né, não, Dani? Como é difícil para a gente estar aqui, mas eu sei que vale a pena. E eu sei que pessoas estão sendo alcançadas através da palavra do Senhor, mas não para engrandecer a nós, e sim para engrandecer somente a Ele, na verdade? Amém, glória a Deus. Eu vou finalizar aqui, né, com um capítulo do meu livro também, de novo. O livro, porque, gente, eu amo esse livro, vocês têm que ler também, vai. Ó, diz assim: reafirme sua confiança em mim, independente de como você se sinta. Se persistir, seus sentimentos acabarão por se alinhar com a sua fé. Concentre-se em confiar em mim e aos poucos o medo vai perder força dentro de você. Uma coisa que nós devemos fazer é insistir e perseverar naquilo. Aqui diz que se você persistir, os seus sentimentos acabarão de se alinhar por sua fé. Os seus sentimentos, logo, quando você persiste, muitas vezes, né, entrando no caso, o nosso sentimento, ele meio que nos guia, ele nos engana, né, porque muitas vezes, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, Deus não está do meu lado. Não, os seus sentimentos, eles estão te enganando, porque a palavra de Deus, ela é viva, e a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, ele não é homem para que minta. Então, o que nós devemos fazer em relação a isso é persistir e estar reafirmando a nossa confiança em Deus, independente do que a gente sinta. Persista, persista, porque você vai vencer. Porque o Senhor está ao seu lado para te dar a vitória. E é Ele quem te justifica, é Ele quem te faz vencer. Não é você, não é pelas suas forças. É Deus, é a graça de Deus sobre a sua vida. Então, nós devemos concentrar em confiar ao Senhor, porque a confiança, ela é uma escolha. Diante de uma tribulação, você escolhe ou não confiar em Deus, ou continuar a dar soco na parede, querendo que ela se quebre. Isso é uma escolha sua. É você aí quem escolhe se você vai entregar ou não. Então, entre essas duas opções, esteja persistindo em confiar em Deus, independente do que os outros, independente do que a situação. Eu sei, é difícil, mas o nosso Deus é vivo e Ele está conosco. Nós só precisamos ter calma e persistir em confiar. Amém. Então, complementando isso aí. A gente está impressionado até agora, gente. Cara, oh Deus, meu Deus, não consigo nem falar, cara. Mas é isso aí, pessoal. O que a Dani falou quando nós conseguimos também ser dependentes totalmente do Senhor, nós conseguimos fazer as melhores escolhas. Não é verdade? E aí é bem isso que a Dani falou. Quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes, porque nós somos seres humanos falhos, nós não somos perfeitos, o único perfeito foi Jesus Cristo, né? Nós conseguimos fazer as melhores escolhas,
nós conseguimos enxergar o propósito de Deus para as nossas vidas, nós conseguimos enxergar o caminho e nós conseguimos passar pela prova e nós conseguimos seguir e conseguimos cumprir o propósito de Deus. Né, Dani? Amém, glória a Deus. Lembre-se que confiança é uma escolha. Então, esteja escolhendo hoje confiar em Deus, na situação que você tem passado. Amém? Algum comentário, Amém. gente? Algum acréscimo aí do que a gente está falando? Comentem aí, falam com a gente. Se tem pedido de oração, por favor, pode mandar nos comentários, pode estar mandando no direct. Estamos aqui on para ouvir vocês também, se quiser. Amém. Pedir de oração. E nós aí estamos pensando em melhores formas também para poder ficar fácil para todos, como eu disse no começo da live, a gente está aí agora com o canal no YouTube, né? Reforço mais uma vez, peço a ajuda de todos os irmãos que estão assistindo essa live, né? A Bia logo mais vai colocar também lá o link do nosso canal, entrem lá, se inscrevam, dê essa força para nós, para que nós possamos evidenciar o reino para muitos jovens, porque hoje o mundo está muito difícil, gente. Nós estamos vivendo os últimos tempos e a gente sabe que nós temos que nos fortalecer e tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento para outros jovens, para que outros jovens possam alcançar outros jovens. Então, façam, gente, façam porque vale a pena, compartilhem, dê o seu like lá no nosso canal. Nós precisamos alcançar um número de inscritos aí, para que nós possamos divulgar o nosso material, o material que Deus coloca nos nossos corações, lá no YouTube, né? Hoje nós vemos pessoas postando tantas besteiras, tantas coisas que não agregam nada nas nossas vidas, muito pelo contrário, destrói famílias, destrói casamentos, destrói relacionamento entre amigos, pais, filhos, e tá lá, para todo mundo ver. Então vamos lutar juntos nessa, vamos divulgar, vamos aí descer o like mesmo e se inscrever no nosso canal. O nome do nosso canal tá lá, como que é o nome mesmo aí, Bia? Nossa, fugiu o nome aqui agora? Chamados a evidenciar o reino. Então entrem lá e se inscrevam. E aí você pode colocar lá também seus pedidos de oração, como a Dani falou, né? E pode nos procurar também, nós estaremos aqui dispostos a estar lutando com você aí, né, em batalha espiritual, se for preciso, em oração. Nós estamos juntos aí. É isso, Dani. Amém, glória a Deus. Juninho, você ora por nós aí para nós finalizar? Opa, com certeza, com certeza. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer mais uma vez por este momento aqui de estudo da Tua Palavra, aonde nós podemos sentir aqui, podemos presenciar aqui o Teu Espírito Santo agindo forte através das nossas vidas. Nós conseguimos sentir que conseguimos ser instrumento, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, nada é nós, não tem nada a ver com a gente, porque se fosse pela gente, nada disso aconteceria. Então nós louvamos ao Senhor, louvamos essa noite a todos que estão aqui nos assistindo, Pai. Obrigado, Senhor, por eles estarem aqui neste momento, estar nos deixando entrar na casa deles aí, para estar levando um pouquinho da palavra do Senhor, para estar abençoando vidas, ó Pai. E, Senhor, que essa mensagem possa alcançar aquelas pessoas que têm passado por dificuldades, Senhor, que têm dificuldades, têm conflitos, têm questionamentos internos, ó Pai, com relação à confiança, à dependência do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar como instrumentos, ó Pai, que essa palavra possa alcançar esse coração, que essa pessoa possa sentir paz, ó Pai, mas sentir paz porque o Teu Espírito Santo está agindo sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nessa noite, nesse finalzinho de final de semana aqui, nesse final de sábado, ó Pai, que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas e que o Senhor continue nos dando todo o livramento, que até mesmo daqueles que nós nem sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu, mas nós agradecemos ao Senhor. Agradeço pela vida da Dani, da Bia, da Blenda,
de todo o pessoal da Igreja Nazareno também, de todos aqueles que estão conosco. Agradeço pela vida de cada um deles, ó Pai, e te peço uma bênção especial, que o Senhor possa estar livrando de todo mal, todo perigo, de toda doença, ó Pai. Que o Senhor possa estar cobrindo cada casa, cada família, mas que seja totalmente, exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluias. E é isso, gente. Muito obrigada por terem participado. Mais um sábado tá aqui com a gente. No próximo tem mais, viu? Espero a presença de vocês aqui novamente. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém, gente. Vou despedir por aqui. Tchauzinho, gente. Até o próximo sábado. O Juninho tá sem palavras, gente. A obrigação foi muito forte. Foi demais, você não tem noção. Você não tem noção. Foi demais mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.